Marcos capítulo 5, versículo 21. Mais um encontro de Jesus. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vamos pular para o versículo 35. Porque tem outro encontro aí no meio, de uma mulher, no meio do caminho. Nós não vamos falar sobre ela hoje. Vamos para o versículo 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que acompanhasse, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram na casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que o haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer a menina. Pai, fala conosco esta manhã. Jairo, pai, provavelmente, com certeza, ele nos vai ensinar algo maravilhoso. Que quando nós nos encontramos com Jesus, milagres acontecem. Pai, fala conosco esta manhã. Amém. O que você faz pela família? O que você, principalmente você mãe, você pai, o que você faz pela família? O que você faz? Talvez a resposta é simples, e é uma palavra: tudo. Eu faço tudo pela minha família. Né? Às vezes são pequenas coisas, às vezes são coisas grandes, mas com certeza absoluta, nós fazemos tudo pela família. Certa vez eu cheguei em casa à noite, quando me falaram assim: pai, vá na farmácia, vai comprar uma coisa para mim. Era 11 horas da noite, cansado. Aí eu falei assim: tá bom, se arrume, vamos lá. Não, pai, eu também estou cansada, vai sozinho. E eu tive que ir 11 e pouco da noite lá comprar o que elas precisavam. E ainda por cima eu levei bronca: se você não comprar o direito, vou ficar bravo. Né? Estes dias eu estava indo para casa: pai, está vindo? Estou, na hora do almoço. Pai, traz uma coca. Lá vou eu passar lá para comprar uma coca para levar para casa. E aí quando você chega em casa, ele não vem te cumprimentar, ele vem pegar a coca. Né? Ô pai, tem um chocolatinho aí? Ou alguma coisa assim. Eu estou falando coisinhas pequenas, mas também tem coisas grandes. A gente faz tudo pela família. Eu estou realmente bobo com meus netos. Mas com meus filhos também fiz muitas coisas disso. Virei à noite. Outro dia meu neto foi dormir em casa. E ele quando chegou a hora de dormir, ele começou a falar assim: mamãe, mamãe. Sentiu falta da mamãe. Era 1h da manhã, gente. Aí minha esposa: e agora? Vamos levar para a casa da mãe, né? Vamos lá. Vestimos ele, arrumamos as coisas. 1h da manhã. Colocamos no carro e aí ele falou assim: mamãe não, mamãe não. Ou seja, ele queria a mamãe, mas não queria vir para a casa da mamãe.
Ele queria ainda ficar na casa do avô. E aí minha esposa e eu falamos, o que fazemos? Vamos dar uma volta com ele até dormir. Pensa, 1h pouco da manhã, andando pelo bairro lá no CLT de carro, até a criança dormir. Chegamos em casa 1h30 da manhã com ele dormindo. A gente faz tudo pela família. Antes de ontem ele foi em casa para dormir em casa. Aí falamos para ele, você não vai chorar para a mamãe, tudo bem, tem 2 aninhos. Aí chegou lá, aí ele queria assistir os desenhos dele, não queria dormir. Aí minha esposa falou assim, vamos fazer dormir. Ele falou assim, não, na casa do vovô não tem horário para o neto dormir. Fiquei até 2 horas da manhã com ele assistindo o desenho, até que ele desmaiou. Né? A gente faz tudo pela família. Mas às vezes a gente faz tanto pela família, que até inclusive faz de nós mudarmos até de conceitos, de pensamentos, de valores. Jairo é um homem que nos ensina a que fazendo tudo pela família, sempre vai dar certo. Mas fazendo tudo pela família, em que sentido? Fazendo tudo o possível para que Jesus Cristo entre em casa. Eu tenho falado muitas vezes essa frase, leva Jesus Cristo para a tua casa. Sabe por quê? Porque quando você leva Jesus Cristo para a tua casa, milagres acontecem. O texto não está dizendo, e isso está narrado não somente aqui em Marcos, está narrado em Mateus e em Lucas, o texto não está dizendo de que Jairo é um chefe da sinagoga. Aliás, Marcos reafirma 3 vezes e Mateus 4 vezes de que ele era um chefe da sinagoga. Era um homem religioso, ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, era um homem que estava sempre na casa de Deus, aliás, se dedicava a servir a Deus o tempo todo. Era um homem daqueles que provavelmente faziam parte daqueles que não concordavam com Jesus, não aceitavam Jesus, porque viam em Jesus um revolucionário, contrário àquilo que eles viviam na sinagoga. No entanto, quando ele percebe que a sua menina de 12 anos ficou doente, e ele percebe que está na beira da morte, e até depois na morte, aquele homem deixa tudo isso de lado, e ele entende de que a única solução para a sua família é Jesus. Jesus. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Quantas vezes nós desistimos? Não tem mais jeito. Quantas vezes nós pensamos, isso aí não tem mais solução. Tem Jesus. Jesus. Ok? E esse homem, não somente nesse sentido, ele é o chefe da sinagoga. Ele é o líder da sinagoga. E o texto diz que quando ele vai lá e vê a sua filha adoecer, até da beira da morte, o texto diz que ele sai da casa dele e vai atrás de Jesus. Eu não sei se teria essa coragem. Pensa um dia, tenta imaginar, é um momento muito difícil de imaginar. Mas penso eu um dia, talvez um dos meus filhos na beira da morte lá. E eu falo assim, qual é a solução para minha filha? Qual é a solução para meu filho? Qual é a solução para isso? E eu penso assim, só Jesus. Só Jesus. Eu imagino esse homem, desespero desse homem. Ele sair da casa dele, do quarto dele. Talvez a mulher diga assim, não vai embora, a nossa filha está morrendo, não vai embora, não me deixa aqui. Não sai desse quarto, fica conosco. A mulher tem esse instinto de cuidar, de não se separar, de proteger. Jairo não tem esse instinto, o homem não tem esse instinto. Jairo tem instinto de quê? De sair buscar socorro, de ir buscar auxílio, de trazer a solução para a sua casa. A mãe já tem mais o instinto de abrigar, de ficar aí. Pois bem, esse homem, eu imagino, ouvindo a sua esposa, não vai embora. E ele dizendo, é o melhor que eu posso fazer. Talvez ele até pensou, será que eu vou embora e quando eu voltar minha filha vai estar morta? E de fato aconteceu isso. E aí? Mas não, ele compreende e ele aceita a ideia de que se há uma solução para a sua casa, essa solução tem um nome. E o nome é Jesus. É forte isso. Porque ele deixa tudo de lado.
Ele não somente deixa a situação lá terrível, mas também deixa a situação dele. Ele é chefe da sinagoga. E os três evangelhos contam que quando ele chega diante de Jesus, ele não lá vai conversar com ele cara a cara. Ele não vai simplesmente dizer alguma coisa. Ele se joga aos pés de Jesus. O chefe da sinagoga, e é por isso que acho que eles destacam nisso, ele se joga aos pés de Jesus rogando: por favor, vá em casa. Eu preciso de você na minha casa. O texto de Marcos dá a entender que quando ele chega diante de Jesus, a criança ainda, ele sabe, porque ele deixou lá ainda viva, embora muito doente. Depois que chega nas outras pessoas dizendo que não incomode mais Jesus porque ela morreu. O texto de Mateus, ele já vai dizendo, já vai narrando, no meio já da história, e ele já diz para Jesus: minha filha morreu. Mas ele vai, no meio da multidão, é uma grande multidão, todo mundo conhece Jairo, todo mundo sabe quem é Jairo, todo mundo sabe, né, a condição, a liderança desse homem na cidade. Esse homem é o líder daquela cidade, esse homem é o líder religioso, ele é o chefe da sinagoga, é o líder. No entanto, aquele homem está dizendo: não há ninguém melhor para mim, para minha casa, do que Jesus. Não há nada melhor do que Jesus. E ele roga. E Jesus fala assim: tá bom, vamos. E eles vão caminhando, eles vão indo. No meio do caminho há outra situação de uma mulher também doente. Não vou entrar no mérito da questão, mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Imagina aquele homem no desespero daquela filha, Jesus indo, e Jesus de repente para atender outra situação. Nenhum dos textos diz que Jairo se queixa. Nenhum dos textos diz que Jairo fica em desespero. Não, todos dão a entender de que Jairo fica esperando. Se eu estou entregando a minha casa e a minha família nas mãos do Senhor, eu espero agora Ele agir. Eu espero Ele agir. Se eu já entreguei, eu não vou pegar de volta. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós chegamos e falamos assim: Senhor, me ajuda, e daqui a pouco aquilo que nós entregamos para Ele, opa, deixa pegar de volta que eu vou resolver. Algum tempo atrás, eu vi uma mocinha na igreja, já há alguns anos atrás, não foi muito tempo, não foi pouco tempo, já há alguns anos, eu vi a mocinha na igreja chorando: eu me entrego a Jesus, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, pastor, eu estou, e agora eu sou de Jesus. Ao seguinte dia, essa mocinha já estava fazendo coisas que não tinham nada a ver com Jesus. E eu olhava para aquela situação e eu fui lá conversar com ela e falei assim: o que aconteceu? Pastor, E eu olhava para ela e falava assim: e as palavras de ontem? E as promessas de ontem? E os juramentos de ontem? E a entrega de ontem? Onde ficou? Quantas vezes nós fazemos isso também? Entregamos para Jesus, mas depois pegamos de volta e bagunçamos tudo. Os três textos nos dizem que Jairo não. Simplesmente ele falou assim: está nas tuas mãos, minha filha está doente, e eu sei que o Senhor pode resolver. E esperou. É difícil esperar. Como é difícil esperar. Meu Deus, quantas vezes eu tive que esperar. É muito difícil esperar. No entanto, aquele homem esperou. Logo em seguida, no versículo 35, diz que chegaram as pessoas e disseram para ele: não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. E é aí que me deixa mais ainda impressionado, porque Jairo, quando ele sabe disso, Jesus já interfere e fala assim: fica quieto, crê somente. E Jairo continuou crendo. Esse último mês vieram dois casais, para me falar o seguinte: pastor, não tem mais jeito,
estamos nos separando. É horrível ouvir um casal falar isso. É horrível. Não tem mais jeito. E aí, num dos casais, eu olhei para eles, e estava falando com o marido, a moça não estava, já tinha saído de casa. Pastor, quinta-feira nós vamos resolver essa situação. Não tem mais jeito. E eu olhei para ele e falei assim, filho, você acredita em Jesus? Eu acredito, pastor, sou da igreja. Não é da nossa igreja, é de uma igreja lá em Louveira. E eu falei para ele, que tal? Quinta-feira você vai sentar com ela? Sim. Que tal você começar essa conversa com uma oração? Que tal você conversar com ele e levar Cristo para a tua casa? Que tal você deixar Jesus Cristo resolver essa situação? Ele olhava para mim, ele ficou pensativo, ele ficou em silêncio. E eu espero de coração que ele tenha feito isso. Quantas e quantas vezes eu ouvi de pessoas a seguinte frase: não tem mais jeito. Quantas vezes você já falou assim: não tem mais jeito. Ah, essa relação não tem mais jeito. Ah, essa doença não tem mais jeito. Ah, esse problema econômico não tem mais jeito. Ah, a minha vida não tem mais jeito. Os médicos falaram para você: não tem mais jeito. Mas quando você traz Jesus para essa situação, Ele dá um jeito. Mas não nos deixamos. Pastor, mas até quando? Qual é o nível de Jesus dar um jeito? Bom, o texto de Jairo nos diz que o nível é até na morte. Jesus dá jeito até na morte. Porque tem uma frase da humanidade que diz: para todo tem um jeito, menos para... Não tem esse ditado? Para todo tem jeito, menos para a morte. Jesus nos ensina de que até para a morte, Ele dá um jeito. Ele dá um jeito. Isso é tremendo, gente. E talvez a mensagem mais importante que nós podemos tomar neste texto é de que Jesus dá jeito para tudo, até inclusive para a morte, se você deixar Ele entrar na tua casa. Se deixar Ele tomar conta dessa situação, Ele dá jeito em tudo. Jairo fica em silêncio e continua caminhando. A distância não é perto. Eles caminham talvez alguns quilômetros. E quando chegam lá, naquela casa, diz que há um tumulto, há um alvoroço, há um desespero tremendo. Terrível. Eu imagino quando Jairo reencontrou a sua esposa. E aquela mulher em prantos, porque aquela mulher viu a sua filha morrer nos seus braços. Eu imagino aquele homem vendo a sua família toda lá. Talvez alguns condenando. A tua filha morreu e você foi lá, atrás daquele homem. O que aconteceu? Olha que resolveu, não resolveu em nada. Já era. Olha, você foi lá. E o que aconteceu? Não resolveu nada. Tua filha morreu, não tem mais jeito. Imagine os comentários, imagine as críticas, imagine a situação, o alvoroço que estava acontecendo. E Jesus calmamente fala assim para ele: calma, ela só dorme. O texto diz que as pessoas começaram a rir de Jesus, zombar dele. No entanto, Jairo continuou em silêncio. Porque se ele entregou a sua família nas mãos do Senhor, ele não ia pegar de volta. Ele entregou. É o Senhor que vai resolver. É admirável a confiança de Jairo. É admirável o equilíbrio de Jairo. É admirável a paciência de Jairo. É admirável de que Jairo não volta atrás na sua decisão. Se eu coloquei nas mãos do Senhor, Ele vai resolver. É completamente diferente como muitas vezes nós fazemos.
Eu lembro que eu me converti com 11 anos, mas depois, aos 16 anos, eu saí da igreja e fiquei um ano afastado. Dos 16 para os 17 anos. Né? Eu estava trabalhando numa loja lá de móveis, né? Eu fazia lá um tipo de trabalho de vendas lá, durante esse ano. E o dono da loja era muito bagunceiro. E eu entrei na bagunça dele também. Até que, de repente, voltei para os braços do Senhor, voltei mesmo. Né? Minha mãe orava muito, minha mãe orava sempre da minha vida. Ela não me falava nada, ela não me repreendia, ela só falava assim: eu estou orando por você. E outra frase que ele falava assim: eu estou colocando a tua vida nas mãos de Jesus. Gente, isso mexia comigo. Mexia. Mas tudo bem, eu ia para a bagunça. Até que um dia não suportei mais e eu voltei para os braços do Senhor. Foi tremendo. Na segunda-feira eu fui trabalhar e já fui com a Bíblia debaixo do braço. Hoje não, né? Hoje é celular, então não tem Bíblia do braço. Seria bom andar com a Bíblia debaixo do braço. E eu cheguei no trabalho e o chefe ele olhou e falou assim: o que você está carregando? Eu falei: Bíblia. Que isso? Ah, não, eu voltei para o Senhor. Aconteceu isso. Ele ria de mim, ele começou a rir. Ele sentou, deitou numa cama, porque uma loja de imóveis tinha uma cama montada, ele deitava, ria. Ah, para de bagunça. Eu falei assim: não, estou falando sério. Ele ficou olhando para mim, percebeu que estava falando sério. Você está falando sério mesmo? Estou. Você está demitido, pode ir embora. Falei: tá bom. Ele já me deu o dinheiro que estava devendo. Saí de lá com a Bíblia debaixo do braço. E eu falei assim, com a maior alegria: não, se eu me entreguei ao Senhor, eu nunca mais vou deixar Ele. E nunca mais deixei. Quantas vezes nós damos ouvido às pessoas? Ah, virou crente! Bobo. Ih, ficou bobão. Ontem estava na casa de uma pessoa, não vou falar o nome, mas ele falava assim: eu odiava crente, eu detestava crente. Hoje está sentado aqui ouvindo. Hoje está aqui servindo a casa do Senhor. Né? Não é verdade, Vanderlei? Você não odiava crente, filho? E pior, você falava para as pessoas: ah, que virou crente agora. Quantas vezes nós ouvimos isso? Ora, imagina na situação de Jairo, onde diz para ele: que adiantou, você foi lá, você nem viu tua filha morrer, olha, a tua mulher ficou sozinha aqui, olha, a criança morreu e você estava lá. Mas Jairo colocou a sua família nas mãos do Senhor e não tomou de volta. Ele continuou colocando a sua família nas mãos do Senhor. E quando Jesus falou assim: não, fica tranquilo, não está morta, está dormindo. Todos riram, todos zombaram, menos Jairo. E entraram naquele quarto que Jairo tinha saído. E acontece o grande milagre, que aquela criança ressuscita. Meus queridos, minha mensagem hoje é muito simples, mas talvez seja o mais importante que nós devemos fazer. E volto a repetir, vou repetir não sei quantos domingos mais, quantas vezes mais. Leva Jesus para casa. Mas não desista. Não desista. Leva Jesus nas finanças, mas não desista e não bagunce. Porque nós pedimos: Senhor, faz um milagre nas minhas finanças. Senhor, me dá um jeito nas minhas finanças. Aí Deus dá. E aí a pouco nós fazemos toda uma bagunça outra vez. Senhor, dá um jeito no meu marido. Deus dá. Mas depois começamos a brigar com ele, amaldiçoar ele, xingar ele, toda aquela coisa. Senhor, dá um jeito na minha esposa. Olha, que dá um jeito na minha esposa é um grande milagre. Jesus faz o grande milagre.
depois a gente relaxa. Senhor, dá um jeito nos meus filhos. Nos meus filhos, Senhor. E Deus faz. Só que depois expressamos, depois relaxamos, depois não fazemos o nosso trabalho, o nosso papel. E essa desistência, esse abandono, esse deixar de lado, esse de virar as costas para Jesus, é a pior coisa que nós podemos fazer na nossa vida. É a pior coisa que nós podemos fazer na vida. Quantas e quantas vezes eu, como pastor, vejo pessoas que se jogam aos pés de Jesus, Jesus trata, cuida, e depois essa pessoa dá as costas para Ele. Quantas e quantas vezes a gente vê isso? Alguns de vocês pastoreiam aí, família, amigos, vocês fazem um trabalho pastoral às vezes, né? Alguns gostam de fazer esse trabalho pastoral, mesmo não sendo pastor ou pastora, vocês fazem isso na prática, são pastores mesmo. E você vê muita gente que vocês levam na palavra, vocês oram, a pessoa se entrega, mas depois vocês veem que essa pessoa vira as costas para o Senhor. E é triste, porque o tombo, o tropeço, a queda, é pior ainda. É pior ainda. É ou não é verdade? Jairo foi insistente, perseverante, paciente. Insistente, perseverante e paciente. E apesar de tudo que aconteceu naquele momento, que não sei quantas horas foi, e apesar da própria notícia dizendo de que a menina tinha morrido e não tinha mais jeito, Jairo continuou pensando e acreditando de que Jesus dá jeito para tudo, inclusive para a morte. Então minha mensagem hoje fala assim, talvez você esta semana falou, talvez você aí em casa falou assim, para essa situação não tem mais jeito. Jesus. Para o meu casamento não tem mais jeito. Jesus. Para isso aqui não tem mais jeito. Jesus. Jesus. Estava falando com uma pessoa que eu gosto muito, amo demais. Um senhor da sede, da igreja, que era da igreja da sede, agora está em outra igreja, simples, humildes demais. Eu gosto muito da esposa dele, dos filhos. Né? E eles pegaram Covid, o casal. E ele foi internado. E ele falou que... E a esposa está ainda internada, entubada. Foi feita a traque esta semana, já está começando a acordar. Não tem nenhuma infecção, está indo tudo bem, mas ainda é um estado bem delicado. Orem por ela, se chama Sueli. O nome dele é Sandro. E ele falou, pastor, ele ficou aqui na minha sala, ficou a tarde toda sexta-feira. Ficamos a tarde toda aqui conversando. Ele é um homem calado, não parava de falar sexta-feira. E ele me contava, pastor, Covid, vocês sabem, vocês alguns tiveram aqui, é assustador. Ele contava até com alegria, gente. Pastor, o senhor não sabe como Deus cuidou da gente. E como Deus está cuidando. Falei assim, pastor, eu fui internado. Lá no UPA. Dizem que lá é terrível. Pastor, tudo foi muito bem feito. Eu fiquei 2 dias lá muito bem tratado. Aí falaram assim, vamos ter que transferir você, talvez para São Paulo. Pastor, eu falei, Senhor, não me leva para São Paulo. Levaram ele para um hospital aqui em Campinas, um pequeno hospital, não sei, até esqueci o nome, que é um hospital que foi construído para maternidade, só que agora está sendo utilizado para Covid. Ele chegou lá, assustadíssimo, UTI, todo mundo grave. Chegaram todos os médicos nele e falaram assim, e aí, como você está? Não, estou bem. Mas você está respirando? Estou respirando. Mas filho, você está com 75% dos pulmões afetados. Como você pode estar respirando? Não sei, estou respirando. Aí falaram assim, então não vamos te entubar, não. Vamos te deixar aqui.
Falou, pastor, eu fui tratado como rei. Toda hora. Aí no mesmo dia, ou no seguinte dia, chegou uma enfermeira e falou assim, você gosta de escutar música? Gosto. Você é crente? Sou. Você gosta de assistir seriado, filme? Gosto. Peraí. A mulher trouxe um computador com uma tela gigante e colocou lá, pode escutar música, pode assistir filme à vontade. Falou, pastor, eu não estava no hospital, eu estava num hotel 5 estrelas. Eu fui tratado tão bem. Até ele brincou, falou, pastor, quando eu saí, fiquei triste. Falei assim, sério, filho? Pastor, sério. E tua esposa? Pastor, é outro milagre. Porque também foi internada, 2 dias depois que ele, ou 1 dia depois que ele. E aí tinha que ser transferida para São Paulo, porque não tinha lugar aqui. Só que ela trabalha numa casa e o dono da casa é médico, o chefe dele é médico. E ligaram para ele, olha, a Sueli vai ser transferida para São Paulo. De jeito nenhum. Não, mas não tem vaga. Deixa comigo. Não assine nenhum documento. Mas temos que assinar agora. Estava lá na UPA. Não assine. Eu não vou deixar. Aí ele ligou para o hospital aqui da Santa Casa, sei lá o que fez, conseguiu uma vaga aqui na Santa Casa. Ela foi levada para lá. Ele vai todos os dias levar uma sacola de remédios, de vitaminas para ela, o médico. Tá? Ela está melhorando, graças a Deus. Está sendo cuidada da melhor forma possível. Pastor, aí ele falou assim, e aí perguntei para ele, porque eles são humildes, eu falei assim, está faltando alguma coisa? Faltando alguma coisa, pastor? Está sobrando. Teve uma igreja de Araras, igreja de Campinas, igreja de Jundiaí. Pastor, estamos recebendo tanta coisa, tanta ajuda. Eles são de uma igrejinha pequena, o pastor chegou neles e falou assim, posso te perguntar uma coisa, Sandro? Pode. Posso mexer na tua casa? Por quê? Posso mexer? Ah, pode, já que Covid mesmo, está aí. Estão fazendo a reforma na casa deles. Tiraram tudo, vão fazer reboque, pintura, tudo. Janelas novas. E uma pessoa ligou para ele e falou assim, Sandro, vai chegar uma coisa, uma encomenda, recebe aí, tá bom? O quê? Ah, você vai receber. Recebi uma cama nova com colchão, beliche para as crianças. Aí a frase que me falou, e eu estava estudando essa mensagem, ele falou assim, pastor, quando a gente deixa nas mãos do Senhor, acontece isso, pastor. E aí falei, como você está? Pastor, como eu estou? Eu estou sendo tratado como rei. A minha esposa está sendo tratada como rainha. Os meus filhos, minha casa, pastor. Eu nunca fui tão amado, nunca me senti tão amado. Nunca. Falei assim, pois é, os filhos do Senhor são sempre amados. Mas quando você leva Jesus para a tua casa. Quando você leva Jesus para a tua casa. Agora, quando você leva Jesus para a tua casa e você deixa ele num cantinho, a bagunça continua acontecendo. Há um palestrante chamado Daniel Mastral. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Daniel Mastral. Daniel Mastral já foi satanista. Ele escreveu 3 livros, um deles se chama Filhos do Fogo. Eu já assisti palestras dele, ele conta histórias muito fortes. Já li os livros dele, inclusive, uma das histórias que ele conta, eu fui testemunho disso aí. Então eu sei que aquilo lá, essa história é real, verdadeira. Satanistas entrando numa igreja e destruindo uma igreja, em São Paulo. Eu fui, eu soube, eu vi, eu conheci o pastor daquela igreja. E realmente aconteceu tudo aquilo que escreve naquele livro. E ele conta uma piada, que eu não vou contar como uma piada, não sou bom de contar piada não, tá? Mas ele fala o seguinte, havia um homem uma vez que queria muito que Jesus entrasse na sua casa. E ele rogava, Senhor, vem na minha casa, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Sabe aquela música?
Até que um dia bateram na porta, ele abriu e era Jesus. Olha, filho, você me chamou e eu vim fazer uma visita para você. Que bom, Senhor! Aquele homem ficou muito feliz. Falei assim, Senhor, eu vou te dar o melhor lugar da minha casa. Pegou Jesus, levou lá para cima, no andar de cima, um sobrado. Entrou lá, levou para ele para a suíte dele. E ele tinha uma suíte. Cama king. Sabe aquela grandona? Sei lá, qual é a maior? A king ou a outra? Sei lá. Senhor, fica aqui, tem frigobar, televisão 50 e poucas polegadas, TV a cabo, todos os canais, Senhor, está aqui o controle, o Senhor, ligou com ar-condicionado, fica aqui, Senhor, que não tem problema nenhum. O Senhor vai ser o rei da minha casa. Jesus, lógico, nada de bobo, tá bom, ficou lá, pegou o controle e ficou lá assistindo. Fechou a porta bem devagar, desceu e ficou lá na sala feliz da vida porque Jesus estava na sua casa, estava no melhor lugar da sua casa. Passaram algumas horas, bateram na porta. Quando ele abre a porta, logo de cara já leva um pé no peito dele. Ele cai, ele começa a ser chutado, xingado, cuspido. Ele é o bicho. Mas deu uma surra nele. Tão forte, tão grande, e chutava, miserável, o bicho de Satanás batendo nele, socando nele, e foi embora. Ele mal conseguia levantar, costelas quebradas, todo o rosto machucado, inchado, sangrando pela boca, o braço dolorido. Ele vai subindo para a escada, mal, até chegar na suíte, e chega lá, abre a porta e Jesus está lá. Senhor, o que aconteceu, rapaz? Ai, o bicho chegou, me deu uma surra lá, o senhor não viu nada? Não. Com essa televisão, com esse som, eu não vi nada. Ai, Senhor, doeu muito. E aí, rapaz, deixa eu cuidar. Não, fica aqui, que o senhor não seja incomodado. Ele deixou tudo machucado, ficou lá no sofá da sala, tentando se consertar, melhorar as coisas. Passaram umas horas, bateu a porta da casa outra vez, ele foi abrir novamente. Logo, cara, um soco no rosto dele, outra vez xingando, chutando, quase morto. E o bicho foi embora. Aí quase mal podia subir as escadas. Quando subiu, chegou no quarto. Jesus olhou para ele. O que aconteceu? Outra vez. Aí Jesus levantou e falou assim, vamos fazer o seguinte, deixa aqui, deixa eu te cuidar. Pegou ele, colocou na cama, cuidou das suas feridas e falou para ele, agora quem toma conta da casa sou eu. Jesus desceu, ficou na sala, daí a pouco bateu a porta outra vez, quando Jesus abriu, o bicho já estava pronto, quando viu Jesus, falou assim, opa, casa errada, fugiu. Às vezes nós fazemos isso com Jesus. Nós trazemos para casa, nós deixamos no melhor lugar, mas não deixamos que Ele tome conta do resto da casa. Às vezes nós deixamos Jesus tomar conta do dia domingo. Às vezes nós deixamos Jesus tomar conta, talvez até dos nossos filhos. Às vezes nós deixamos Jesus tomar conta, talvez, do nosso casamento, sei lá, de alguma outra coisa. Mas de todo o restante, quem toma conta somos nós. Quem domina, quem decide, somos nós. E sabe o que acontece? Acontece o pior que pode acontecer. E Satanás sabe disso. Satanás conhece isso. E eu te pergunto, qual é a parte que ainda Jesus Cristo não tomou conta na tua vida? Quando Jairo foi atrás de Jesus, Jairo não somente colocou a vida da sua filha nas mãos do Senhor, ele colocou até sua profissão, seu cargo como chefe da sinagoga. Ele colocou a sua casa, a sua família nas mãos de Jesus. Ele não se importou porque a população podia ter dito assim, olha, é o chefe da sinagoga. Ele não se importou quando chegou em casa, a sua família dizer, por que você deixou a família? Não,
Ele não se importou que sua família, seus amigos, seus vizinhos pudessem falar. Ele nem se importou com a crítica da esposa dele, porque deixou ela sozinha lá com a criança no quarto. Ele simplesmente pensou: se eu preciso um milagre na minha casa, quem pode fazer esse milagre é Jesus Cristo. Então eu quero trazer ele a ti. E ele trouxe, e o milagre aconteceu. Quanto de nós, quanto da nossa parte, da nossa vida, o Senhor não toma conta? Não, eu vou para a igreja. E o vício? Não, o vício quem vai tratar sou eu. Eu posso lidar com o vício. Você não lida com isso. Você não consegue lidar com o vício. É Jesus. Eu vou para a igreja, mas as finanças quem trata sou eu. Você não lida com as finanças. As finanças são tão terríveis. As coisas estão aumentando, o salário não está dando. É difícil lidar com as finanças. É Jesus que pode lidar. Eu vou para a igreja, mas meu casamento já era, já deu. Como assim? Que tipo de ir à igreja é essa? Que você vai para a igreja, mas meu casamento já foi. Que tipo é aquele que eu vou para a igreja, meus filhos não têm mais jeito? Que tipo de eu vou para a igreja, mas essa parte aqui, minha vida não tem mais jeito? Que Cristo é esse? Que Cristo é esse? É o Jesus Cristo que está na suíte. Enquanto Satanás entra, ele te dá uma surra todos os dias. Jairo nos ensina de que eu tenho que deixar Jesus Cristo tomar conta de toda a minha vida. Meu cargo, meus vizinhos, meus amigos, minha família, minha esposa, até minha filha, que morreu. Porque eu sei que mesmo morto, ela viverá. Porque Jesus está entrando na minha casa. Abaixa a tua cabeça. Você que está em casa também, aí pense. Até onde Jesus está entrando aí? Até onde Jesus está entrando na tua vida? Até onde Jesus está realizando o milagre? Ou tem situações, estão tendo coisas que você diz, aqui não tem mais jeito. Tem mais jeito. Se você deixar Jesus Cristo entrar. Se você deixar Jesus Cristo consertar, corrigir, te ensinar, te direcionar, o Senhor pode fazer o grande milagre. O Senhor pode fazer o grande milagre. Você que está em casa, eu quero que você pense sobre isso também. Jairo é maravilhoso. Jairo tinha tudo para continuar sendo Jairo, chefe da sinagoga. No entanto, Jairo entrega toda a sua vida e a vida da sua família nas mãos do Senhor. E foi o melhor que Jairo fez na sua vida. Foi entregar a sua vida e a vida da sua família nas mãos do Senhor. Entrega a tua vida completamente nas mãos do Senhor. Entrega a tua casa completamente nas mãos do Senhor. Entrega a tua família completamente nas mãos do Senhor. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Tudo nas mãos do Senhor. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento tão precioso. Louvores. A pequena Júlia, Deus, que linda.